Boa noite, Ei, Juliana, tudo bom? tudo e vocês? Tudo jóia? Tava com problema com o áudio, tava me ignorando mesmo na hora que eu falei. Eu não escutei, Alex. O meu Não, computador tá horrível. Eu sempre caio nas aulas. Tá cheio de probleminhas. Desculpa. não, tá tudo bem, tudo bem. Marcela, gente, aí depois eu já nem sei. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Bom, gente, eu vou começar a nossa aula, né? Até porque é uma segunda-feira à noite, nós já estamos, ou pelo menos eu já estou exausto para começo de semana. É, a minha aula, ela é uma continuidade das duas últimas aulas que a professora Jaqueline ministrou para vocês, né? Ela deu duas aulas, acho que seguidas, se não me engano, e uma ela foi introdução à pesquisa qualitativa, depois ela falou sobre os métodos de coleta e um método de análise, e eu vou continuar, né, dentro da mesma linha do que ela veio falando com vocês. E aí, para a gente tentar se situar, e para eu também, assim, a professora Jaqueline mandou a aula dela hoje, eu até ia assistir para eu tentar fazer bem alinhadinho, dentro dos exemplos que ela usou, mas falhei miseravelmente nisso. E eu queria que vocês me ajudassem a me falar o que é que vocês lembram do que a Jaqueline já falou com vocês. Ei, Vitor Hugo, boa noite. Sobre pesquisa qualitativa, tá? O assunto é esse. Pesquisa qualitativa. Que ela é mais focada nas ciências sociais, enquanto os outros tipos de pesquisa é mais focado nas ciências biológicas. Isso, e nas exatas, né? Assim, as outras ciências que a gente é acostumado, elas sempre têm cálculos matemáticos, né? Ela é cartesiana, vamos assim dizer. Muito bem. Vocês lembram lá, quando eu comecei, lá, eu fico tentando forçar vocês a lembrar lá do primeiro período, tanto para quem fez o currículo antigo, quanto para quem é do novo. Que uma das minhas primeiras aulas, se não a primeira, é eu falando sobre conceito de saúde, que eu falava assim, olha, tem dois conceitos de saúde que a gente tem que ter noção. Um que é operacionalizado no coletivo, pelas instituições, pelo Ministério da Saúde no Brasil, por exemplo, e tinha um outro conceito de saúde que a gente tinha que ficar atento também, que era um conceito menos claro, mais fácil de falar, mas mais difícil de entender. Lembra que tinha um negócio assim? Caia na prova, primeira questão da prova, para quem teve prova. Lembra, gente? Ajuda o tio. Qual que é a pergunta? Já perdi. Qual que era o conceito, os conceitos de saúde? Tinham dois. Eu já falei que um era no coletivo, que a gente começava com aquele da OMS, e depois eu falava assim, ah, não, mas esse já está meio ultrapassado, já tem Nossa, outro. eu lembro que foi a primeira questão da prova mesmo, mas a Será que resposta era? era Eu não tenho individual e certeza. coletivo, eu só lembro disso, mas Isso, eu estou de querendo resto, focar no individual hoje. Qual que era a característica do conceito individual de saúde? Aí eu tô com medo de falar errado, mas. Mas, uai, Nossa, bem, só de você estar participando, eu já deveria te dar um bombom. Se você vai olha, mal acertar, isso é o de menos, isso faz parte do processo. era biopsicossocial? Não sei. O biopsicossocial é uma visão que a gente tenta operacionar no coletivo ainda também, né? Que é Ah, esse tá. Eu resultado confundi. da OMS. Ainda queria pensar no individual. Quando eu estou lá na minha clínica com o meu paciente, o biopsicossocial já é um avanço muito grande, mas ainda posso dar um passo à frente do biopsicossocial. É que ele é sistêmico, Que ele é que depende de vários fatores, além, por exemplo, cultura, economia. muito bem, Isabel. Esse também é o conceito coletivo, né? O governo brasileiro, quando ele vai ofertar saúde, ele fala assim, tá, eu não vou ofertar só serviço de saúde, só unidade de saúde, só unidade básica de saúde e hospitais. Eu vou ofertar condições para que a saúde se desenvolva, condições ambientais, sociais, culturais, né, para que a saúde se desenvolva, porque não adianta eu falar para as pessoas que têm que fazer atividade física, se a pessoa tem que pegar 2 horas de ônibus, vai ficar horas e horas andando, entendeu? Você não tem horário para isso, para se cuidar, para se amar. Ai, que romântico eu tô. É,
Mas eu queria que a gente tentasse lembrar do conceito subjetivo, aquele que eu vou operacionalizar com o meu paciente, que é um passinho depois do biopsicossocial também da Suelen. É a pessoa se sentir saudável, é isso, Alex? Isso, nós já estamos. Agora a Juliana tá quase assim, já deu um beijo no conceito. É que eu lembro que a gente estudou doença, tipo assim, existe a doença e existe se sentir doente. A pessoa pode ter a doença, mas não está se sentindo doente. Isso não impossibilita ela de fazer nada. Talvez saúde também seja assim. Isso, saúde é a mesma coisa, porque as duas não são. A gente fala que saúde e doença são duas faces da mesma moeda, é tudo a mesma moeda. São só jeitos diferentes de observar as coisas, né? Elas não são contrárias, elas estão ao mesmo tempo ali, né? Acontecendo ao mesmo tempo. Eu posso escolher como eu olho. O conceito que a gente operacionaliza no nosso consultório, e aí eu vou falar isso de novo para vocês fixarem isso que é importante. É um conceito que a gente chama de subjetivo, né? É o conceito. O que é um conceito subjetivo? Aquilo que o paciente acha que é saúde para ele. Qual que é o problema? Que eu falo que é um passo na frente do biopsicossocial que a Suelen trouxe para a gente. Quando o paciente chega lá e eu consigo pensar que ele não é só uma boca, né, que ele não é só um biológico, que além de não ser só uma boca, ele não é só um corpo biológico, ele também é um ser social, ele é um ser com emoções, eu já dei um passo gigantesco na minha atenção ao paciente, já é assim, tipo um salto. Só que aí tem um problema ainda nesse conceito. Às vezes eu traço para o paciente o que eu acho que é o biopsicossocial que ele deveria ter. Eu quero imprimir no paciente as minhas crenças, a minha cultura, o meu jeito de ver saúde. E aí o que a gente convida vocês é para vocês não fazerem isso, e vocês tentarem entender o que é saúde pro paciente. Às vezes saúde do paciente não tem nada a ver com cárie, às vezes tem a ver com estética só. Às vezes ele não está nem um pouco se importando de perder um molar, ele quer ter um sorriso branco. E isso é saúde para ele. Isso é o biopsicossocial dele, do jeito dele. Então, o conceito que a gente trabalha na pesquisa qualitativa é como entender o conceito subjetivo de alguns grupos, como tentar fazer a gente se aproximar um pouquinho mais de alguns conceitos, de alguns entendimentos de saúde. Né? Porque é difícil eu falar assim, e o conceito do paciente? Não adianta eu chegar lá e falar assim, beleza, hoje é o nosso primeiro dia, o dia da anamnese, seu João, o que é saúde para o senhor? O que é saúde bucal para o senhor? Ele não vai conseguir exprimir isso. Então, a gente faz pesquisa qualitativa para entender o que está por trás de alguns grupos e tentar nos dar caminhos para ter essa conversa de uma forma mais cuidadosa. Eu gosto de dar um exemplo de uma pesquisa que eu estou tendo até que caminhar com ela, que eu dei uma abandonada nela. Que um pessoal da enfermagem lá da Bahia resolveu usar a pesquisa qualitativa e perguntar para homens, não interessa se são, tentaram incluir gays e héteros, jovens e velhos, casados e solteiros, enfim. O que é saúde bucal? Primeiro para eles, fez uma análise do que é saúde bucal para essas pessoas, e depois a gente foi discutir a relação sexual, o sexo oral para esses homens. O que é saúde no sexo oral? E aí apareceu um negócio muito interessante, que, né, assim, que faz parte da cultura. Nenhum dos nossos homens entrevistados utilizava a camisinha para o sexo oral. E isso faz parte da cultura, né? A cultura do brasileiro, e eu não sei de outros países, não é usar camisinha no sexo oral. Mas por que eles não usam camisinha? É isso que a gente fala, mas por que no sexo oral não se usa, mas no sexo vaginal ou anal se usa? Né? Esse era o nosso questionamento. Mas por que, então? E aí eles falam assim, não, se minha boca estiver tudo bem, se não tiver nenhuma feridinha na boca, nada, não tem problema, pode fazer sexo oral. Esse era o conceito de assim, olha, se estiver tudo bem, e olha que tudo bem é bem relativo, né? Tudo bem na visão dele. Tá tudo certinho. Aí uma outra pessoa falou assim, eu nem passo fio dental antes do sexo oral, assim, na minha higiene bucal antes do sexo oral, porque eu sei que o fio dental pode machucar. E aí eu estaria susceptível ao risco, né, de me infectar por doenças sexualmente transmissíveis. Olha o que passa na cabeça do povo. São coisas que eu, dentista, de saúde coletiva, que estou há 10 anos nessa luta de saúde coletiva, mais de 10, né? Que eu comecei na saúde coletiva na graduação. Também tem mais de 10 que eu formei, eu esqueço disso. Eu fico falando que tem 10, nós estamos em 2022, já tem 12 anos. Eu nunca passei pela minha cabeça que esse era o pensamento do ser homem, né?
na relação sexual. Enfim, a pesquisa qualitativa vai nos dar esses elementos, vai nos abrir os nossos olhos, vai desvendar o que é o conceito subjetivo de alguns grupos. A gente fala de grupos porque eles vão ter algumas afinidades, porque saúde é culturalmente definida. Então, alguns grupos, pela cultura, vão ter um pensamento similar, uma noção de saúde similar. Não a mesma, mas similar. Então, já dá alguns indícios para a gente. Conseguiu um pouquinho, gente, entender onde é que a gente está cutucando? Onde é que eu e a Jaque estamos cutucando? O que é que a gente vai investigar na saúde? Eu consegui compreender. Você conseguiria me explicar diferente agora, Juliana, com as suas palavras? Ai, Alex, você não coloca em sinuca de bico, né? Não, só estou perguntando. Se você falar que não quer, tá tudo bem. Eu passo a Não, bola. eu posso tentar. Arrasou. Eu posso tentar, mas eu não sei se está certo, tá bom? Não Foi tem assim que eu problema. entendi, por exemplo. Eu não consigo dar um exemplo de saúde bucal agora, mas eu posso dar um exemplo diferente. Ótimo, perfeito. Exemplo de saúde para, sei lá, o meu pai, é estar fisiologicamente bem, não ter nenhuma doença, não estar com gripe, não estar com nenhuma infecção, etc. Para uma outra cultura, sei lá, para um índio, é estar fisiologicamente forte, tipo, com músculos, esteticamente grande. Isso pode ser saúde, pode ser visto como uma pessoa, um homem saudável, né? Uma mulher saudável pode ser vista como, sei lá, ter o cabelo grande, ter a pele bem morena, essas coisas. Eu entendi isso, sabe? Que existem diferentes tipos de saúde para diferentes grupos, entende? É assim que eu interpretei. Perfeito, perfeito, Juliana, é isso mesmo. E a pesquisa qualitativa vai tentar, então, identificar para alguns grupos o que é saúde para eles. Vou pegar o exemplo da Juliana, assim. Eu não sei o que vocês pensam, né? Eu sou piolho de academia, mas eu não consigo entender quem usa anabolizante na academia. Na minha cabeça não entra por que as pessoas usam anabolizante, sendo que é um negócio extremamente maléfico para o organismo. Tipo, não tem nada de saúde. Você vai para a academia, teoricamente, para ter saúde. Eu adoro um áudio do TikTok que não é para ter saúde, né? É para ficar bonito pelado na frente do espelho, que a gente vai para academia. Mas, assim, por que as pessoas, teoricamente, vão para a academia, que é um lugar para você se exercitar, e teoricamente, para ter saúde, mas caem no uso de anabolizante? Que cultura é essa que saúde, né? Entende que cultura, às vezes a gente pensa cultura de um negócio muito grande. Cultura é pequenininha, é de um grupo pequeno, de poucas pessoas. A cultura, existem centenas de culturas dentro de uma academia, né? Diferente. Então, seria nisso. Às vezes a gente está falando, né, igual a Juliana trouxe, que não importa o que está por dentro. Às vezes é mais bonito e saudável o corpo musculoso do que um organismo funcional, um organismo em atividade natural. Alguém mais quer comentar sobre isso? Me ajuda, gente. Quando eu falo que se alguém quer, não é igual o meu nutricionista fala comigo. O meu nutricionista escreveu lá assim na minha dieta, que eu tenho que comer 160 gramas de legumes e salada à vontade. Aí toda vez que ele pergunta quanto de salada que eu comia, eu falo assim, mas a vontade era zero, eu comi zero. Estava escrito à vontade, eu não tinha vontade. Mas aqui nesse caso não é. Quando eu pergunto quem quer falar, é para alguém falar. Não é opcional, não. Please. Ajuda o tio. Quem entendeu diferente? Suelen. Não, tá tranquilo, professor. Eu acho que agora eu entendi. Igual você deu um exemplo, falando da academia, que assim, na realidade, a gente fala que faz por saúde. Mas, assim, a maioria das vezes não é por saúde, né? Por estética. Acontece, pode ter pessoas também, assim, que pensa de um jeito e pensa do outro para ter saúde. Eu não expliquei bem, mas eu entendi, né? Suelen, foi ótimo. E eu vou pegar o seu exemplo para discutir dentro do que foi que você trouxe mais cedo do que trouxe agora. Tá vendo que eu falei e vocês entenderam que o uso de anabolizante não é saúde? Mas não é saúde para nós que sabemos dos malefícios do anabolizante. Por que para aquele grupo que usa, o uso de anabolizantes não deixa de ser saúde? Já parou para pensar? Por que para ele não deixa de ser saúde? Eu acho que aí ele vai ver que os músculos estão crescendo mais, e vai falar assim,
eu tô gostando, vou continuar, e ele vai achar que a saúde dele tá melhorando. Só que Pronto. Isso que você construiu, Sueli, é um pressuposto de pesquisa qualitativa. Eu acho que é isso que está acontecendo, mas será que é? Será que é? Quando eu fui fazer aquela pesquisa com homens, gente, nem passava pela minha cabeça essa história do sexo oral, ter esse negócio de não poder... Sabe assim? Foi um boom na minha cabeça, sabe? Foi, meu Deus, como eu nunca pensei nisso antes. Rayane, você quer falar? Não, é que eu ia falar que era, tipo assim, quando o senhor fala do anabolizante, né, que a gente, pelo senhor falar, a gente criou um conceito. Eu acho que é justamente isso, né, pelo fato de saúde ser diferente, em diferentes conceitos para cada um, para cada grupo. E que ela é socialmente, culturalmente definida. Eu consigo impregnar vocês numa aulinha rapidinho, 15 minutos de aula. Muito bem, gente, vamos caminhando. Quem consegue me lembrar qualquer coisa das últimas aulas da professora Jaqueline? Sobre essa pesquisa subjetiva, essa pesquisa que vai avaliar o conceito de saúde que está lá no íntimo da pessoa. Acorda aí, gente, faz um esforço. Ô, Bruna, você foi olhar, você está até querendo escrever que o seu trabalho é qualitativo, me ajuda. Não, eu lembro que o Gustavo falou isso relacionado para as ciências sociais, e eu lembro os métodos de execução, que é entrevista, grupo focal, essas coisas. Perfeito. Qual que é a diferença de entrevista e grupo focal? Bruna, você consegue lembrar? Explicar, né, pra gente? Aí eu acho que explicar não, assim, na minha cabeça tem mais ou menos diferenciado, mas eu não sei verbalizar isso não. Tá, alguém consegue explicar qual que é a diferença básica entre esses dois tipos de coleta de dados qualitativos? A entrevista individual e o grupo focal é um grupo reunido e o pesquisador faz perguntas para eles e deixam eles à vontade para ir debatendo. Se eu não me engano, é isso. Perfeito, Gustavo, é exatamente isso. Entrevista, ele é uma conversa, não é eu pegar um questionário, sentar na frente do paciente e ficar perguntando um tanto de coisa para ele, é uma conversa. Parece que a gente não quer nada com nada. Tá lá conversando. É aquilo que, na verdade, quem está aí fazendo estágio 2 agora é o que a gente pediu para fazer na sala de espera. Você vai só conversar lá, não vai com roteiro. Não vai com roteiro, pode ir, não vai com um questionário estruturadinho, não. E tem algumas coisas que a gente faz na pesquisa qualitativa que a gente quer ver como o grupo reage a algumas perguntas, né? Como que as pessoas se influenciam. Por exemplo, eu quero estudar o cuidado que uma equipe de saúde da família desenvolve. Qual que é a percepção deles em relação ao paciente hiperutilizador, aquele que vai demais na unidade, assim, toda semana ele quer consulta, toda semana ele quer consulta, todo mês ele quer exame. Né? O que a equipe pensa? E às vezes eu quero ver a equipe raciocinando sobre aquela situação em conjunto. Eu não quero saber o que o médico pensa sozinho, o que o enfermeiro pensa sozinho, o que o dentista pensa sozinho. Eu quero ver como eles vão reagir àquele problema que eu coloquei e como eles vão solucionar aquele problema, aquela pergunta, para me dar uma resposta. Eu quero ver as interações sociais, ou seja, é uma entrevista coletiva. E não é coletiva, eu pergunto uma vez para cada um, eu pergunto para todo mundo ao mesmo tempo e deixo eles se degladiarem em torno daquele problema. Essa é a diferença básica. Hoje nós vamos falar de um método de análise aqui comigo que só pode coletar por meio de entrevistas. Se a pessoa fez grupo focal, ela não pode fazer esse tipo de análise que eu vou falar na aula de hoje. O tipo de análise que eu vou falar na aula de hoje só serve para entrevistas individualizadas, tá certo? Só para entrevista individualizada. Muitos métodos que a gente usa só servem para pesquisa individual. Que a Jaque falou semana passada, que chamava análise temática de conteúdo, serve para grupo focal e para entrevista. O que eu vou falar hoje, só para entrevista. Tá bom? Tá bom, professor. Quem lembra de mais alguma coisa que a Jaque falou?
Mas ninguém lembra de mais nada? Ela passou o método na entrevista, grupo focal, passou que, tipo, um monte. Quando você faz uma entrevista qualitativa, normalmente acontece formação de categorias para analisar o conteúdo e, e passos, né? Que, tipo, você tem que entrevistar, aí depois você. Eu, por exemplo, quando fui fazer o meu trabalho, eu coloquei lá que tinha que usar um software. Ela falou que tem uns passos lá a seguir, eu não lembro direitinho quais são. Muito bem. A análise temática de conteúdo, ela tem um processo de análise, que é eu pegar essas entrevistas, começar a agrupar algumas afirmações que as pessoas falaram por semelhança ou até por divergência. Vou agrupando, ó, essas pessoas que falaram a mesma coisa sobre esse assunto que eu estava querendo saber, essas que falaram o mesmo pouco. E a gente vai fazendo esse agrupamento, né? Vai agrupando, aí a gente percebe que um conjunto de falas ele está meio que caminhando junto com outro conjunto, e a gente vai dando nomes. Quando eu vou juntando, eu junto em subcategorias, depois em categorias. Ou algumas pessoas chamam em categorias e depois em temas, né, que são agrupamentos de categorias. Eu não sei exatamente qual foi o estilo que a Jaque, eu queria ver exatamente qual foi o jeito que ela explicou essas coisas. Mas é um processo de agrupamento. E vocês vão ver que a análise que eu vou falar hoje também é um processo de agrupamento, muito parecido. Ó, vamos então para a aula, porque eu estou sentindo que vocês não estão querendo me ajudar muito hoje, não. Estão de implicância comigo. O método que eu vou explicar para vocês hoje chama Teoria Fundamentada nos Dados. Né? Ela tem o nome em inglês, que é esse Grounded Theory, né? Que a gente chama, inclusive, que é o nome dela, e aí no Brasil a gente gosta de chamar pelo apelido dela, que é TFD, que é uma abreviação, né? De Teoria Fundamentada nos Dados, TFD. E aí, deixa eu só... Vou pular 2 slides aqui. A teoria... Eu vou voltar naqueles outros depois. A teoria fundamentada nos dados. Então, ela vai querer fazer um conjunto de pressupostos. Pressupostos são afirmações em nível conceitual que são integradas. Essas afirmações, elas são aproximadas, né? Elas são mescladas, não é mescladas, elas são aproximadas, juntadas mesmo. E aí, esse processo de juntar, ele não é aleatório, ele tem um procedimento para se juntar, que é o que a gente chama de integração sistemática ali. E isso vai produzir, no final, uma teoria sobre alguma área que eu estou querendo estudar. Por exemplo, lá que eu falei da saúde dos homens, ou que não lembro quem foi, Suelen, que falou que vai pesquisar os anabolizantes lá na academia, se o pessoal quer ficar gostoso ou se quer ficar... O que é a história? Então, ó, só para a gente esclarecer, o que é o dado que a teoria vai estudar? São algumas ações, algumas interações que eu vou identificar lá na entrevista com ele. A gente chama de discurso o que a pessoa falou na entrevista, porque na entrevista eu falo e ela fala, né? Nós ficamos conversando, a gente fica batendo um papo ali. Quando eu estou falando aqui dos dados que eu quero, são os discursos do meu paciente, não é o meu discurso. Né, daquele lá, é o que eu discursei, o que o meu paciente discursou, o que ele afirmou durante a nossa entrevista. Ela chama fundamentada porque ela cria uma teoria, ela cria um conceito, ela cria uma afirmação social a partir de dados que foram coletados de forma fragmentada. Eu vou juntando, e de repente eu tenho uma nova teoria sobre o comportamento social. Ou eu tenho um refrescamento, acho que é refrescamento, refresh. Um refrescamento de alguma teoria que já existia, mas que cultura muda. Né? Um conceito que existia, um conceito social que existia há alguns anos atrás, o anabolizante era um negócio assim, todo mundo zoava. Hoje não, hoje tem os naturais e os, não é nem anabolizante hoje em dia, né? Tem até outro nome, nem sei o que é. Vou ficar falando isso depois fica gravado aqui, todo mundo vai ter certeza que usa anabolizante, todo mundo já acha. E aí a gente chama, que era o que eu estava falando agora, né? Que depois que eu reorganizo esses discursos e vou extraindo deles o que eles têm de social, de importante ali, eu consigo criar, atualizar ou revisar um conceito. Conceito social, de comportamento, conceito de saúde, um conceito de saúde determinado socialmente. Parece muito difícil?
Assim, só vendo aqui. Lembra que a gente está no primeiro slide ainda da aula direito, né? Muito difícil? Tá complicado ainda. Tá. Quem consegue me falar o que entendeu? Só para eu ver assim, onde que eu consigo melhorar o jeitinho meu de explicar. O que é essa teoria fundamentada nos dados, esse jeito de olhar para os dados qualitativos? Para que serve? Tipo, eu entendi que reúne os dados, mas na minha cabeça isso já fazia que a Jaqueline deu aula. E, ô Gustavo, os 2 métodos são muito parecidos, sabe? Deixa eu te contar um segredo. Em mais ou menos 2016, foi quando eu conheci a teoria fundamentada nos dados. Eu estava lá em Belo Horizonte fazendo doutorado. E veio uma professora, Maria Emily, da Suécia, dar uma aula. E ela deu uma aula em inglês, e meu inglês não é assim lá, topzera não, sabe? É um inglesinho. Mas ela deu uma aula em inglês. A hora que acabou a aula, eu falei assim, mas isso é análise temática? Não tem nada de diferente de análise temática. Eu pensei, eu que já fazia pesquisa, ouvi uma pessoa falar para mim, falei assim, mas não tem diferença nenhuma. E, de verdade, são 2 métodos parecidos. O processo é diferente de juntar as coisas, é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, eu juntar as coisas igual a análise temática faz. A diferença é que a análise temática, ela termina com o que a gente chama de árvore de categorização, um monte de afirmações, né, que a gente foi juntando, assim, olha, tem afirmações sobre isso, e aqui não, a gente termina com um conceito central integrando tudo isso. Meio que, a grosso modo, dá um passo a mais que a análise temática de conteúdo, e daqui a pouco eu vou chegar nisso. Mas a sua sensação, eu quero só te acalmar, foi a mesma sensação que a minha, quando eu já conheci a análise temática, e veio a mulher lá da Suécia falar. Aí, detalhe, na Suécia não fala inglês, né? Ela também já não tinha o inglês assim, topzera. E aí era essa nossa comunicação aqui. Mas deu certo. Tá? Então é normal, realmente parecem os 2 métodos. Quem conseguiu entender o que é que a teoria fundamentada quer fazer, então? Só para a gente tentar seguir. Eu entendi que ela quer pegar os conceitos ou opiniões de cada pessoa e tentar chegar em uma só? Isso, eu quero pegar vários conceitos e chegar em um só. E aí é interessante que eu vou ter que juntar coisas diferentes, sabe? Porque pode ser que o que a Suelen acha que é saúde e anabolizante, para mim não seja a mesma coisa. Às vezes ali no meu conceito vai ter que ter um ou, sabe? Vai ser um negócio que vai juntando mesmo um negócio e vai aproximando. Não é um negócio que eu tenho que escolher qual que é o mais importante. É um juntado de coisas. Suelen, eu vou te pegar para Cristo, você percebeu hoje, né? Eu fiz isso, tô brincando. É que eu preciso de um nome, filho, eu preciso de alguém, assim, aí vocês vão me ajudando, eu vou pegando vocês, vou acordar os outros, pode deixar que eu vou pegar é porque eu tenho que achar um exemplo. O Vitor Hugo, professor, tá muito quieto. Hã? Ele nem falou boa noite. Quem? Vitor Hugo. Não é? Ele é falador nas aulas? Achei que ele não... Se ele é falador nas aulas, não estiver falando hoje, vai achar que é implicância comigo mesmo. Ele tem implicância com você, professor. Que horror, vai reprovar. Porque ele conversa muito. É mesmo, Vitor Hugo? Inclusive, Não, ele usa conversa anabolizante, tá, professor? Inclusive o quê? Inclusive, ele usa anabolizante, que o senhor estava falando. Então se bem que ele até é tímido, né? Que a gente tá falando da vida dele. Ô, Vitor Hugo, o que você acha Nada, dos anabolizantes? é saúde, né? Gente, é bonita, é saúde, saúde mental. Saúde mental, tá vendo? Né? Às vezes a gente está preocupado só com o bio, aí tem o psico, tem o social, né? Porque aquilo, a gente se achar bonito é social também. Pois é. Né? Usar uma camiseta assim aberta até no meio do umbigo, assim, né? Para mostrar o corpício. Muito bem, gente. Eu vou dar... Oi. Tipo, a gente vai pegar o discurso das pessoas, vai fundamentar esse discurso, vai fazer uma teoria com ele, e aí a gente vai reavaliar os conceitos que a gente já tem a partir disso? Isso. É mais ou menos isso mesmo, Juliana. Eu vou pegar o que as pessoas têm e vou começando a criar um conceito. Antes de eu criar um conceito, eu já pego os outros que existem, já vou tentando entender aquilo e ver o que tem de novo. O que eu consigo fazer um refresh, né? Esse refrescar.
dos dados. Eu já pego ali no meio da análise, eu estou ali analisando, aí eu já pego o que existe de outros conceitos, né, correlacionados ali, e tento já dar um upgrade nisso. Normalmente a gente faz isso. Às vezes não é possível, às vezes não tem conceito nenhum sobre aquilo ainda. Eu vou dar aquele exemplo lá que a gente estava falando de saúde sexual do homem, o sexo oral, a gente não acha nada na literatura sobre o sexo oral e homens, nada, então vai ser algo novo, assim, não tem nada para eu discutir com conceitos, né? Por que que existe essa cultura de que o negócio é só não ter doença na boca, e o que que é doença na boca, que não pode nem passar fio dental, né? Ó, oi, Juliana, fala. Tá, tô entendendo. Tô entendendo. Tá. A gente vai aos pouquinhos, gente, não é fácil não, sabe? É bem difícil. A Jaque tem horror, a teoria fundamentada, ela não quer fazer, não quer aprender, sabe? Ela só entra nas minhas análises lá no meio, chega uma hora que ela fala, não, daí eu não dou conta mais. Ela não é muito fã da teoria fundamentada, não. Gente, eu vou dar um passinho atrás para eu discutir um negócio que é importante aqui. A teoria fundamentada nos dados, ela tem um embasamento em uma filosofia, uma sociologia que chama interacionismo simbólico. O que ele quer dizer com interacionismo simbólico? Que as pessoas, na hora que elas produzem essa cultura, no processo de produção da cultura, ou seja, que ela entende que é saúde, algumas interações que ela teve ao longo da vida, algumas experiências que ela teve ao longo da vida, produzem símbolos, conceitos na cabeça da pessoa. Né? Então, ou seja, como eu penso as coisas é resultado histórico, cultural e social meu. E isso produz alguns símbolos a partir da minha experiência. Então, ela tem isso de pano de fundo. Eu vou só contar isso para vocês, mas eu não quero que vocês se apeguem muito. Quando alguém vai fazer pesquisa... Não está assistindo uma rolinha junto com outra pessoa, hein? Ó, quando vai fazer isso aqui, o meu aluno não precisa de ser muito topzera em interacionismo simbólico, não. Eu tento ajudar nessa parte. Mas eu quero contar um pouquinho só para vocês entenderem qual que é o princípio sociológico que existe aqui, tá certo? Eu peguei aqui nessa imagem, eu preciso agora da ajuda de vocês, que vocês participem, nem que seja pelo chat, tá? Mas eu preciso de que todo mundo participe nesse momento, me respondendo a minha pergunta. Eu tenho essa frase aqui. Eu vi um homem de bota. Qual que é a imagem que vem na cabeça de vocês agora? Me descreve a imagem. Uma pessoa de bota na minha frente. O quê? Uma pessoa de bota na minha frente. Mas me conta o que é essa pessoa, que bota é essa? O que essa pessoa representa para você? O que você acha que ela faz da vida? Uma pessoa brega. Brega? De bota até no joelho, bota preta. Pronto. Ó, quem mais acha outra coisa? É isso mesmo que eu queria ouvir. Era exatamente isso. Uma botina. Você pensou numa botina, e botina é algo social também. O que a botina te traz à memória? Roça. Que então, provavelmente, essa pessoa mora ou trabalha na roça. Sim. O que mais, gente? Quem pensou coisa diferente? Eu imaginei o gato de botas. Você imaginou um gato de bota. Eu também. Interessante, interessante. Isso também quer dizer muito. O que mais, gente? Então, a gente já tem um gato de botas, um brega e um trabalhador / morador da roça. Alguém pensou diferente? Ninguém achou que pode ser estiloso? Todo homem de bota é feio, né? Também que eu não tenho nenhuma. Pronto, gente. Eu imaginei, foi igualzinho o Gustavo falou, gato de bota, mas depois aí as meninas falaram sobre da roça, aí vem na cabeça um com coturno, aqueles caramelo com calça apertada na roça. Um sertanejo já, né? Só faltou um sofrivelona agora. Muito bem. O que mais, gente? Me ajuda, assim. Ninguém pensou nada diferente? Acho que eu sou muito criativo, eu penso mais coisas ainda. Ó, vocês não estavam muito longe do que eu tinha trazido, não. Vamos lá, querido. Passa a slide. Ó, olha as coisas que eu pensei que vocês podiam pensar, né?
trabalhador rural, alguém já tinha batido, não tem gato de botas aqui, tá? Já vou adiantando, não tem, nunca tinha pensado se eu pensar isso. Mas eu pensei que pode ser estiloso, normalmente quem fala de botas são regiões mais frias, então dependendo eu achava que vocês podiam pensar nisso. Achei que vocês podiam pensar que é um veterinário, enfim, várias outras coisas, e isso, essas diferenças que tem para a gente, é o que a gente chama de significado. O que que uma coisa significa para mim? Né? Então, tem muitas coisas que a gente acha que pode significar. E esse significado, ele é resultado da minha experiência. Eu não sei quem foi falou do trabalhador rural, porque aqui não tá mostrando mais os rostinhos de vocês, para mim, mas quem falou ainda falou assim, não, eu pensei numa botina, transformou a bota em botina, a expressão bota em botina, e isso também é social, eu também tenho essa impressão que bota e botina são a mesma coisa, ou que, né, caminha nesse sentido. Inclusive, eu penso numa marronzinha, sabe? Não uma marronzinha de calça justa, mas eu penso na marronzinha, que eu acho que é porque meu pai adora uma botina, uma bota marrom, assim, sabe? Meu pai ama. Mas isso é resultado das nossas experiências, do que a gente vivenciou. A gente atribui esse significado a uma imagem pelo que a gente vivenciou na vida, pelas experiências que a gente tem na vida. Se eu falasse aqui que eu vi um homem de jaleco, vocês teriam outras experiências totalmente diferentes. A maioria de vocês ia pensar num dentista, né? Assim, ia caminhando nesse, mas ninguém ia lembrar que o pipoqueiro, que o açougueiro também usa jaleco. Sabe, assim, que diversas outras profissões usam jaleco. Que jaleco é um negócio bem besta, assim, qualquer um usa. A cantineira da escola usa jaleco. Mas a gente, pela nossa construção social, pelo momento que a gente está, a gente atribui significados àquilo. E esse tipo de análise, ela quer desvendar isso. Quais são os significados que as pessoas atribuem a algo? Né? No caso, aqui, ao conceito de saúde. E aí, só para esclarecer, então, para eu chegar nesse significado, para vir na minha cabeça um estalo e ser um gato de botas, né? Assim, pensa assim, que é como é que chama esse pessoal que... Gato de botas é o que mesmo, gente? O que ele faz com a espadinha, aquele chapéu com a pena, assim? Enfim, não vou lembrar. Mosqueteiro. É um mosqueteiro. Isso faz parte da experiência, do que viveu. Talvez vocês viram muito mais o gato de botas no Shrek na vida de vocês do que outras pessoas, e repararam, né? Porque às vezes tem aos trancos e barrancos. Mas o que eu quero esclarecer? A construção do significado, ela é resultado de experiências, de interações que a gente tem ao longo da vida. E essas experiências, interações são resultado das nossas crenças, dos nossos valores, das nossas opiniões, das ações que a gente tem no mundo. Né? Então, é isso que eu vou investigar aqui. E aí tem um detalhe que é onde quebra a cabeça da gente. Quando a gente pensa em experiência e interação, a gente acha que é algo no passado. Mas eu posso ter uma experiência ou interação no futuro, e ela modificar o que eu estou pensando agora. Mas espera, vou tentar explicar isso mais devagar. Quando eu estou falando de interação futura, é aquilo que eu quero ser. Então, se eu for discutir alguma coisa que faz parte do desejo de vocês, do que vocês querem ser, no futuro, para o mundo, isso modifica quem é você hoje. Para você olhar para o futuro e falar assim, eu quero chegar lá, a gente modifica o nosso modo de pensar e as nossas crenças no presente. E isso aparece na fala da pesquisa qualitativa. Muitas vezes eu tenho que perguntar se aquilo que o paciente tá me contando é porque ele já viveu ou que ele quer ser depois, ou que ele está tentando ser agora, né? Porque eu não sei se eu já comentei com vocês, todos nós, seres humanos, somos seres incoerentes. A gente não é de verdade quem a gente no meio social, nós não somos aquilo que a gente quer ser de verdade. Todo mundo veste uma máscara para se relacionar, né? Ninguém está ali de verdade. Então, existe um ser interior que só você conhece, talvez seu psicólogo possa conhecer um pouco. Mas a gente tenta, em todo dia que a gente vai sair da cama, a gente bota uma máscara daquilo que a gente quer ser reconhecido socialmente. Pode ser que você odeie fazer aquilo, mas você quer ser reconhecido daquele jeito, você vai se esforçar para fazer aquilo. Para ser legal, para ser divertido, para contar piada, tudo isso é aquilo que você quer ser no presente. Então, todas essas interações, tanto que eu vivi
quanto às que eu estou vivendo e querendo ser hoje, ou que eu quero ser no futuro, eu quero ser um dentista top no futuro, eu quero ser o dentista rico, eu quero ser, né, o jaleco que eu penso é aquele jaleco de zíper preto, sei lá, no consultório todo estiloso. Isso modifica o seu discurso no presente, e é isso que eu quero saber. O que está modificando? Porque o que está modificando é a sua crença, a sua cultura, o seu valor. Peguei mais pesado ainda? Já estava difícil, eu piorei? Não, ficou mais claro. Beleza? Então, o que a gente está falando de pesquisa com TFD, com teoria fundamentada, ela quer na conversa, na hora que eu vou conversar com o meu paciente, eu tenho que estar atento a isso. Ele está falando para mim, eu estou ouvindo e pensando assim, será que isso é o que ele quer ser, é o que ele está sendo, ou o que ele viveu? E às vezes eu tenho que investigar. E por que você acha que é assim? O que aconteceu? Né? Você já teve alguma experiência ruim? A gente tem que estar ali atento para achar essas ações e essas interações que modificam o discurso da pessoa, que fazem essa transição cultural do discurso. Então, se eu entrevistar vocês hoje, se hoje eu for falar com a Emanuele e fazer uma pesquisa com ela hoje, pode ser que daqui a alguns meses eu volte e faça a mesma pesquisa com as mesmas perguntas e as respostas sejam outras. Principalmente se ela tiver vivido alguma interação importante. E lembra, interação pode ser, ela viu um consultório top e fala assim, meu Deus, eu quero ser a dentista desse consultório aí. Né? Pode ser que vocês que vão fazer, quem está aí, tem bastante gente do estágio 2, vá no estágio 2 e aquela experiência, que é isso, detalhe, tá, gente? Por mais que o estágio 2, esse negócio de assinatura está sendo meio traumático aí para quem está vivendo isso, pode ser que a experiência que vocês vivenciem, a desmistificação do SUS naquele momento, modifique a sua compreensão e a sua aversão de trabalhar no público. E essa é a nossa intenção com alguns dos estágios no SUS. Só te proporcionar uma interação que pode modificar a sua cultura já construída, suas crenças, seus valores. Esse é o motivo da gente fazer estágio em saúde da família ou estágio em unidades básicas de saúde. Mesmo que seja só ali para conhecer o que está acontecendo. Ô, gente, quem não está fazendo estágio 2, tá? Desculpa o exemplo com os meninos do estágio, mas estágio 2 é para o currículo novo, é o estágio de saúde coletiva 1, que a gente deve ofertar já no próximo semestre, que é quando vocês vão vivenciar uma unidade básica de saúde sem ser dentista, conhecer o funcionamento dela, mas não sendo dentista, não atendendo ali ainda. Muito bem. Ô, gente, eu vou entrar no processo de análise dos dados agora, na TFD. E aí, eu vou tentar fazer uns paralelos, né, dentro daquilo que o Gustavo trouxe para a gente, que é muito parecido, né, na fala dele é muito parecido com a pesquisa, com a análise temática de conteúdo, então eu vou tentando ali fazer uns paralelos, e a gente vai tentando esclarecer. E aí, eu quero só dizer para vocês que não precisa de saber definir com prioridade as duas coisas, não, o que é TFD e o que é análise temática de conteúdo. Isso a gente ajuda enquanto orientador, tá bom? Processo de análise. Processo de análise ele tem essas 3 ou 4 etapas, se você considerar o círculo final lá. A primeira etapa é uma etapa onde eu vou lendo cada linha que a pessoa foi falando, e eu vou tentando atribuir ali um pequeno título. A pessoa está contando sobre uma experiência, a pessoa está falando sobre preconceitos, e a gente até gosta de pedir para o aluno, quando ele está fazendo essa codificação, esse dar título para cada linha, que ele use o gerúndio, andando, caminhando, falando, pensando, refletindo, porque a gente está tentando achar as ações dele. E o gerúndio, ele traz essa noção de continuidade, né? Uma ação que está em processo. Então, a gente até tem essa dicasinha para os nossos alunos, que é, na codificação inicial, nessa leitura linha a linha, eu vou lá colocando títulos no gerúndio. Até aqui, está parecido com a análise temática. A análise temática também vai lá ler as frases e tentar achar o conteúdo dela, né? O cerne dela, o conteúdo. A hora que eu tiver esse conjunto de título linha a linha, eu começo a juntar esses títulos linha a linha. Eu começo a juntar os títulos que se parecem. E aí eu estou na codificação focalizada, que é quando eu crio esses agrupamentos.
Lá na análise temática de conteúdo, eu chamo de categorização, criar as categorias. Parecidíssimo. O detalhe aqui é que, diferente da análise temática, esse processo, ele acontece ao mesmo tempo. A hora que eu termino uma entrevista, eu já começo a juntar as coisas parecidas, antes de fazer a próxima. E aí eu vou fazendo a próxima e eu já vou ficando mais atento. Faço, nossa, mas aqui ele me falou um negócio, eu tenho que ver se nesse está acontecendo a mesma coisa, ou uma coisa parecida, se ele já vivenciou algo assim. Enfim, e esse processo aqui, de codificação inicial e codificação focalizada, são processos que vão se retroalimentando, até chegar num momento que parece que já está tudo meio explicado. Mas não, acho que não está vindo mais nada de novo, isso também faz análise temática, né? Só que a análise temática a gente tem que estar atento na hora que está entrevistando para ver se ele não falou nada de novo. Aqui eu já tenho que provar com a análise que não tem nada de novo. Mas as duas caminham para essa ideia de não ter nada de novo, para saber a hora que para de coletar o dado. E ela vai se retroalimentando até eu ter um monte de coisas ali, um monte de afirmações, que são agrupamentos, um monte de códigos, que são agrupamentos de outros códigos, que me explicam alguma coisa daquele fenômeno que eu estou estudando, daquele conceito que eu estou estudando. E aí, aqui entra a parte que eu falei com a Juliana. Acho que foi com a Juliana mesmo. Para eu passar da codificação focalizada para a codificação teórica, eu pego esses agrupamentos e começo a ver o que existe na literatura sobre eles. E eu já vou fazendo uma teorização. Eu vou ligando o que eu estou encontrando com o que existe na literatura sobre aquilo, sobre o conceito daquilo que eu estou olhando. Se não tiver nada, não tem nada. E aí, depois que eu faço isso, eu vou ter lá um monte de coisas, um monte de agrupamentos. Um monte não, 5, 6, não é assim um monte gigantesco. Vou ter alguns agrupamentos e eu vou pegar esses agrupamentos que já têm algum embasamento na literatura ou não, e eu vou unir eles, eu vou aproximar eles. E nesse processo de aproximação, eu crio uma categoria central, ou conceito final. Né, o conceito que explica todo aquele fenômeno, tudo aquilo que eu encontrei, explica o fenômeno, o conceito, a partir do que as pessoas me contaram. Por isso que eu crio uma teoria fundamentada em dados, não só na literatura. Se a gente for pensar nos teóricos que a gente conhece, eles só falaram assim, ser e nada ser. Eis aqui, ser, nem sei mais como é que é. É só algo teórico, é só uma possibilidade teórica, ele não tem prática, dado para afirmar aquilo. Aqui não, a gente vai buscar nos dados subjetivos construir um conceito novo. E esse conceito novo é essa categoria central, a categoria que junta todas as outras categorias, todas as outras codificações que eu encontrei no meu estudo. E aí, gente, me conta como é que tá até aqui, se deu para entender um pouquinho. Fala comigo, gente. Eu sei que é pesado, por isso que eu fico pedindo para vocês falar comigo. Eu sei que é difícil. Isso aqui eu explico lá na pós-graduação e o pessoal boia. Tá meio abstrato, mas parece que tá indo, professor. Assim. Abstrato é bastante, viu? Eu acho que só deixa de ser abstrato o dia que a gente faz mesmo. Sim, é igual o que a Jaqueline... Acho que todos que vocês estão mostrando fica meio abstrato, só a gente fazer para ver. Isso. Não, e a nossa Ou vontade... quando a gente começa a ir lendo artigo, assim, e vai entendendo o método. Isso, gente, isso. Mas eu acho que a função dessa disciplina é isso, é só abrir a mente de vocês. Não é ensinar a fazer corretamente, é abrir a mente sobre as possibilidades. E para fazer esse processo que a Jaque fez na última aula, né? Se a hora que você pegar um artigo e falar assim, nossa, mas isso aqui é isso, então, né? Agora faz sentido o que eu estou lendo. E esse é o processo de construção da ciência mesmo, de iniciação à ciência. Você poder pegar um artigo e não pular a metodologia, né? Você lê a metodologia, porque eu tenho certeza que vocês pulam a metodologia, não pula? Na hora que está lendo o artigo? Sim, com certeza. Com certeza, eu sei, gente, eu já fui aluno, não tem muito tempo, não. Eu terminei meu doutorado tem pouco tempo. Terminei em 2019.
E aí, a nossa vontade é que vocês consigam ler a metodologia, aquilo não seja um bicho tão de 7 cabeças. Ainda vai ter uma parte lá, que é a análise de dados, que ainda vai ser um bicho de 7 cabeças, que vai demorar um pouco para vocês se apropriarem. Mas, por enquanto, pelo menos, fala assim, esse é o método da Jaqueline, esse é o método do Alex, esse é o método que o Thiago contou, esse é o método que o Paranhos contou, e assim por diante. Eu vou falar uns outros negocinhos aqui, só para fechar esse slide, que eu acho que são detalhes importantes, mas não extremamente importantes. No processo de transição da codificação inicial para a codificação focalizada, eu fico procurando aqueles significados, igual nós fizemos com a bota agora há pouco, sabe? O que são os significados que as pessoas estão dando para o mesmo objeto, para o mesmo evento, para o mesmo conceito? E aí, quando eu quero transitar da codificação focalizada para a teórica, eu vou ter que fazer essa integração com a literatura científica. Ou seja, coisa que eu já tinha meio que falado aqui. Mas a transição de um para o outro é essa. Transição da codificação inicial para focalizada, eu fico procurando significados. Por isso que eu dou pequenos títulos para cada linha, usando o gerúndio. Porque eu fico procurando, o gerúndio me ajuda a entender algumas ações ou interações que a pessoa está tendo. Né? E aí eu posso falar assim, isso é um significado que ela está dando para isso. E depois da codificação focalizada para teórica, e até para construir a categoria central, eu tenho que já ter um aporte teórico, eu tenho que ter alguns conceitos prévios para me ajudar a entender aquilo que eu estou observando. E a gente gosta de falar esse outro termo aqui, que é análise comparativa constante. Constante porque ela vai do começo ao fim. Durante todo o processo eu estou fazendo análise comparativa. Que o processo para eu juntar os dados é eu ficar chocando os dados e ver como é que eles reagem quando eu choco eles. Se eles se complementam, se eles são divergentes, se eles são a mesma coisa falada diferente. Né? Então, eu fico chocando esses dados, esses códigos que eu estou encontrando. Tanto os códigozinhos pequenos títulos, quanto os códigos maiores, agrupamentos de títulos. Professor, Oi. como que a gente faz essa parte de codificação teórica quando não se tem, igual aquela pesquisa que você estava falando hoje, mas no início da aula? Como que a gente faz quando não tem na literatura? É o nosso maior desafio, sabe, Juliana? Porque refrescar um conceito é fácil. Refrescar um conceito é fácil, porque só dá uma atualizada nele, né? Criar um conceito do zero é mais difícil. Onde é que a gente vai buscar embasamento? Nas ciências sociais. Eu vou usar marxismo, eu vou usar dialética, eu vou usar materialismo, eu vou usar conceitos da sociologia para tentar me explicar aquele fenômeno. E aí eu vou usar aquilo que eu tenho mais afinidade, tá bom? Assim, por exemplo, eu falo do marxismo, mas eu nem sei, sabe? Nunca li Manifesto Comunista, por exemplo, para tentar fazer a análise a partir do marxismo, da luta de classes, né? Se fosse o caso, do que o indivíduo busca, da alienação que ele tem na própria vida, enfim. Eu só sei os conceitos igual a vocês, porque eu tive no ensino médio, sabe? Mas não sou estudioso disso. E tem muitos outros na filosofia que a gente pode pegar. Como não é muito minha praia, eu tenho um livrinho, sabe? Ali em cima na minha estante, que aí eu pego, assim, quando eu tô perdido, eu vou lá e dou uma lidinha e falo assim, tem essa teoria aqui. Aí eu dou uma estudada na teoria para me ajudar a interpretar aquele dado. Sabe? É assim que a gente faz. A gente vai lá buscar nas ciências sociais uma explicação genérica da sociedade, né? Uma explicação, alguém que tentou explicar o comportamento social. E aí eu tento aplicar aquilo em cima dos meus dados, para ajudar. Entendeu? Quando eu não tenho uma teoria para refrescar, eu uso uma teoria para embasar, para construir. Entendi, ok. Teoria mais genérica, né? Daquelas que a gente viu lá no ensino médio, dos pensadores da sociologia. Tem outros lá, a gente só sabe falar dos clássicos, né? Mais alguma coisa, gente? Tá. Vou caminhar aqui com a apresentação e eu vou falar para vocês uma coisa. A gente já passou a parte mais difícil da aula, tá? Agora é só algumas reexplicações de algumas coisas que eu fui falando. Tudo bem? Primeiro aqui, esse processo que eu chamei de code, eu vou só destrinchar aquilo que eu mostrei no slide anterior, aquele fluxo. Eu vou só discorrer sobre algumas coisas ali. A parte mais dolorida já passou. Essa codificação, esses códigos que a gente vai atribuir nesses pequenos títulos, se eu fosse explicar conceitualmente o que são esses pequenos títulos,
eu diria que a codificação, que a gente viu que tem 3 etapas de codificação, inicial, focalizada e avançada, ou teórica. Esse processo de codificação é um processo de nomeação dos dados, é um processo de rotulagem de pequenos fragmentos, né? Ou seja, aquilo que eu falei, dar pequenos títulos. Codificar é dar pequenos títulos, é nomear, é rotular, né? Tem gente que gosta mais da expressão rotulagem do que título, porque título parece que depois vai vir um tanto de coisa, nem sempre tem um tanto de coisa. O pessoal gosta de rotulagem. E esse processo de rotulagem, quando eu passo para a codificação focalizada, ele me permite agrupar, categorizar, sumarizar e contar os segmentos, né? Eu consigo achar os segmentos que estão girando em torno da mesma coisa, né? Então, o processo de rotulagem, ou seja, o processo de codificação, é um processo de pequenos títulos. E nesses títulos eu vou procurar dar títulos baseado se é uma ação que a pessoa está desenvolvendo, se é um processo que ela vivenciou ou quer vivenciar, se é um significado que ela está atribuindo, se é uma experiência que ela já teve ou quer ter, é um evento na vida que modificou ela, né? Então eu fico caçando essas coisas no subjetivo, para entender o subjetivo, né? Para me ajudar a explicar o subjetivo. Muito bem. Quando eu estou fazendo a codificação inicial, aquela primeira, onde eu pego cada linha do meu... Depois a gente vai descobrir que não é cada linha. Mas quando eu pego cada linha do discurso da pessoa, eu estou pegando inicialmente só o que me permite identificar o núcleo daquela fala dele, o mais importantezinho daquela fala. E esse título, esse rótulo que eu vou dar nessa categoria, ele é provisório. Ele só serve para me situar aquela fala, só para eu ter noção de que campo que aquela fala se situa. Então, normalmente, tem essas perguntinhas, quando a gente vai fazer a análise, a gente não tem experiência ainda, a gente fica perguntando isso. Terminou cada linha, eu falo assim, mas sobre o que essa linha está me falando? O que ela está indicando? O que essa linha está me sugerindo? Qual que é o ponto de vista da pessoa que está me falando? Ponto de vista, porque tem vários pontos de vista. E aí eu posso até pensar, lembra que eu falei que a codificação inicial e a focalizada, aquelas duas primeiras, elas têm um ciclo entre elas, elas ficam se retroalimentando? Elas já têm que pensar assim, mas que teoria que isso pode me indicar? Eu já tenho que ficar meio que atento a isso, já desde o comecinho. Codificação inicial, primeira etapa daquele processo. Aí, só para deixar claro rapidinho, eu estou falando de modo genérico, estou falando que é linha a linha, mas eu posso fazer palavra por palavra. Eu acho chatíssimo falar palavra por palavra, porque tem palavra que não quer dizer nada. Mas eu posso falar palavra por palavra, posso fazer linha a linha, posso fazer evento por evento. Deixa eu até tirar aqui, tá em cima aqui. Incidente por incidente. Tá? A imagem estava tampando o título ali. Incidente por incidente. O que é incidente por incidente? Depois que, às vezes, um conjunto de frases que me permite entender o que ele estava falando. E, às vezes, eu dou título só para esse conjunto. A hora que ele termina o raciocínio, que eu dou um nome para aquilo, um título. Qual que é o método que eu mais gosto e que eu trabalho? A rotulação linha a linha. Posso fazer as 3 ao mesmo tempo. Eu posso fazer uma palavra por palavra, e depois fechar na linha a linha e ainda fazer um outro título para o incidente, para o evento, para aquela explicação. Mas eu gosto do linha a linha. É trabalhoso, mas permite a gente ir aprofundando no dado. Vocês lembram que quando a Jaque falou sobre análise temática, ela falava que tinha que ficar lendo exaustivamente até você entender o que estava acontecendo? A análise temática trabalha com esse processo. Aqui não. Aqui a gente fica destrinchando linha a linha, não é só lendo. Eu falava quando eu fazia análise temática a gente tem que fazer num lugar gostoso, num clube, num parque, porque você vai ficar lendo aquilo até parecer que aquilo já faz parte de você. Aqui não. Aqui a gente fica exaustivamente dando rótulos. Aqui é mais manual o trabalho, mais exaustivo, na minha opinião. Tudo bem até aqui, gente? Esclareceu um pouquinho essa primeira etapa de codificação? Ô, professor, eu vou analisar linha por linha com base no quê? Tipo... Eu fico procurando essas coisinhas aqui, ó. Cadê? Eu fico procurando essas coisas em cada linha. Qual é? Aqui, ó. Isso aqui que eu fico procurando em cada linha. Qual que é a ação que está expressa naquela linha do discurso?
Qual é o processo que está expresso? Qual o significado que ele está atribuindo? Qual a experiência que ele está me contando que ele já viveu ou quer vivenciar? Qual evento que foi marcante que influencia nesses dados? Eu fico caçando essas coisas. E eu dou título baseado nisso. Por isso tem essa perguntinha aqui, essas perguntinhas aqui, ó. Essas perguntinhas, tem outras, tá? Eu selecionei 4 aqui, mas existem outras. Essas perguntinhas me ajudam a identificar aqueles itens anteriores. Eu falo assim, o que esses dados, sobre o que ele está falando? O que ele está sugerindo? Qual o ponto de vista? Ponto de vista é significado, por exemplo. Tá bom? É isso que eu caço em cada linha. É isso que eu tento nomear em cada linha. Não, mas peraí, exemplo, a pessoa vai e fala, tipo, que anabolizante faz mal. Aí, o que esses dados sugerem é que anabolizante faz mal. Só que aí eu tenho que analisar isso de acordo com algum livro, algum artigo, alguma coisa assim? Nessa etapa ainda não. Porque essa é a fala de uma pessoa só, ainda não entendi a cultura por trás. Eu estou tendo uma noção única ainda. Tá? E aí eu tenho que lembrar que é um discurso. Normalmente, eu faço linha a linha, gente, tem discurso, para ter noção, tem coisa que a gente pede para o paciente me falar sobre, ele fala 3, 4 páginas sem parar. Entendeu? Para explicar alguma coisa. Ele não vai falar só assim, anabolizante faz mal. É todo um discurso em torno daquilo. Né? E dependendo do jeito que eu pressiono a pessoa, ele pode, não, mas, né? E na conversa, eu vou ter um conjunto de falas. É porque às vezes a gente está pensando já só no título, sabe? Anabolizante faz mal, já seria só o título. Sabe, aquele pessoa me falou que anabolizantes estão fazendo mal. Esse que você falou, que você tentou classificar, normalmente já é o título só. Sabe? De uma linha inteira. Entendeu? Sim. Sim, entendi. Tá? Eu posso pensar no incidente, aquele trecho de texto, aquele fragmento de texto, que é o que eu chamo de incidente ou de evento, ele pode estar me falando sobre isso, sobre anabolizantes fazendo mal. Pode ter outras pessoas que vão falar que não, que se usar corretamente não faz mal. Se for Durateston, pode. Tá vendo que eu sou esperto, né? Eu sei até os nomes dos medicamentos. Adoro ver uns TikTok de academia, gente. Não nego. Ó, depois a gente vai para codificação focalizada, a segunda etapa. Depois que eu já dei título linha a linha, eu vou começar a ver quais linhas, quais títulos se juntam, quais títulos falam da mesma coisa, ou querem dizer sobre a mesma coisa. Então, a codificação focalizada, que parece muito com a categorização que a Jaque explicou semana passada, é um processo de seleção dos códigos. Nem todos os títulos eu vou manter. Alguém fala assim, não, isso aqui foi um negocinho à toa que ele falou, não tem importância. Então, é um processo de seleção. E como é que eu vou selecionar? Eu vou comparando. Não, isso aqui complementa aquilo. Aí vai formando um bolo de títulos que se complementam ou que divergem. Enfim, mas estão versando sobre o mesmo assunto, estão representando a mesma coisa. E aí, normalmente, a gente mantém, a gente seleciona e deixa ficar, a gente não exclui aqueles trechos que são mais frequentes, e esse é um conteúdo que na cabeça de vocês faz muito sentido, aquilo que mais pessoas falaram representa mais do social. Mas também pode ser que uma pessoa só me fale uma coisa que seja assim, nossa, mas é claro, tipo assim, aquela fala dele explica um monte de coisa que eu estou ouvindo. Então a gente fala que às vezes um trecho pode ser significante, eu olho e falo assim, nossa, faz aquele boom na cabeça. É o exemplo dos homens lá que eu estava falando, foi esse dia que o cara falou do fio dental, por isso que eu conto com tanta prioridade. Eu falei assim, bum, entendi. A pesquisa que eu fiz no doutorado, eu estava investigando por que as gestantes não vão nas unidades de saúde quando é para fazer uma atividade só educativa, que não é uma atividade, não é consulta, é só lá para discutir sobre conceitos. E uma mãe falou uma fala, foi assim, bum, eu não esqueço, assim, foi tão bum na minha cabeça na hora, que eu lembro da casa, eu lembro dos detalhes da hora que eu estava fazendo essa entrevista, sabe assim, eu lembro da cor da casa, da cor da roupa da paciente, foi tão marcante para mim, que ela falou assim, não, eu não vou porque eu já tive filhos, eu sei cuidar. Agora, minha irmã mais nova, que é a mãe de primeira viagem, ela precisa ir nesse lugar. E aquilo foi assim, pronto, elas não vão porque elas não sentem necessidade de aprender mais nada, elas aprenderam com a vida. Aprendeu cuidando já de uma criança. Aquela que não aprendeu cuidando de uma criança que precisa ir para um grupo educativo. Para ela, tem significado. Então, tipo assim, foi aquela... Não era uma fala frequente.
mas foi uma fala significante, me ajudou a interpretar tudo que eu estava ouvindo ali em volta. Foi tipo, é quase o título do meu artigo, né? Eu já sei, sabe assim, eu já sei, não vou porque eu já sei. Deixa eu voltar aqui, peraí. Quando eu estou com esses códigos, eu tenho que fazer essa seleção, eu posso me pautar dessas perguntinhas para me ajudar, né? O que eu estou encontrando quando eu choco os dados, quando eu coloco eles para comparar? O que eles estão me dizendo? Existe algum padrão entre esses dados? Que é isso que às vezes a frequência vai trazer, um padrão de respostas. Quais códigos versam melhor sobre o dado, que é esse do significante. Alguém fala assim, nossa, essa fala explica muito, me ajuda a entender muito o que eu estou ouvindo das outras pessoas. Então, é um código importante, é um código que fala bem sobre o que eu estou encontrando. O que as comparações indicam, eu já falei ali no primeiro. E eu também tenho que identificar na codificação focalizada, essa última pergunta é importante, qual é o gap? O que eu ainda não estou conseguindo entender dos dados? Por isso que eu falo que ela retroalimenta. Aquilo que eu não consegui entender, eu pergunto na minha próxima entrevista, ver se minha próxima me ajuda a entender. Então, por isso que a primeira etapa, codificação aberta, e a segunda etapa, codificação focalizada, elas se retroalimentam. Elas estão num contínuo, porque eu vou encontrando os gaps e eu tenho que voltar a entrevistar para tentar solucionar aquele gap, aquela falha, aquilo que não foi direcionado. Vou pular isso aqui, só para vocês não ficarem muito tensos. E aí, por último, a última transição dos dados, antes de eu chegar na última lá, que é fazer a categoria central, o conceito de verdade, eu tenho que fazer a teorização dos dados, né? Eu vou aproximando ele de alguns conceitos. Olha as perguntinhas que me ajudam a fazer essa etapa, que aí é um pouquinho dentro do que a Juliana me perguntou. O que esses dados acrescentam no que já existe? O que ele reafirma o que já existe? O que ele atualiza o que já existe? Tá vendo que aqui eu sempre parti do que já existe? Isso a gente chama de codificação por emergência. Emerge de alguma coisa que já existia. Só que em alguns casos não tem. E aí, eu gosto, esse cara aqui, ó, esse Glaser, ele é um dos caras que fala de interacionismo simbólico, que é uma teoria social, que é uma teoria de construção social, igual o marxismo e tal, que eu estava citando. Eu sempre gosto de usar ele, porque é o que eu mais estudo, então eu falo dele porque é quem eu leio. Ele fala que eu posso fazer uma codificação teórica por aplicação. Aplicação daquele conceito social que já existe. Igual citei do marxismo, como exemplo, né? Mas eu gosto de aplicar o interacionismo simbólico. Ou seja, quando eu não tenho conhecimentos prévios sobre aquilo, eu não tenho nada para eu reafirmar, para eu atualizar, ou até para eu contestar, eu vou ter que partir para essa codificação por aplicação. Como que eu faço a codificação por aplicação? Ele vai me falar assim, olha, pega essas categorias, esses códigos criados na segunda etapa, na codificação focalizada, e tenta entender assim, será que esse código é a causa do que eu estou estudando? Ou é a consequência? Ou ele está me falando só sobre o contexto onde esse conceito que eu estou querendo estudar, ele surge. Né? Às vezes ele não é a causa, mas ele está ali em torno da causa, ele é contexto. Tem essa outra expressão, contingência, que quer dizer que são coisas que interferem, que modifica aquilo que eu estou estudando. Né? Tipo, para algumas pessoas é isso, para outras é aquilo, e existe aqui alguma coisa que interfere e faz esse caminho bifurcar, né? Que é quando eu vou usar lá na minha expressão ou. Então, tem essas famílias do Glaser. Aí, a gente só deixa assim, porque eles chamam das famílias dos 6 Cs, que é causa, condição, contingência, conceito, contexto e consequência. Essas são as famílias iniciais do Glaser. A gente foi criando outras, essas covariâncias, essas derivadas, enfim. Mas, a grosso modo, é isso. O que eu quero dizer aqui, não se preocupa com esse slide. Eu só quis responder com um pouquinho mais de prioridade, né, que eu quis, já sabia que ia aparecer não, mas dentro da pergunta da Juliana, que é, quando eu não tenho um conceito antes, como que eu faço? Uma das saídas é usar a teoria do interacionismo simbólico, que é a teoria que embasa a teoria fundamentada dos dados.
E aí ela me diz para eu fazer isso, fala assim, olha, organiza o seu evento social em o que que é causa, o que que é consequência, o que que é contingência, o que que é contexto, né? Se existe algum conceito ali por trás, né? E conceito é isso de cultura, ou daquilo que expressa o que a pessoa é no mundo, que a gente chama de self, é um conceito extremamente difícil de explicar o self, tanto que a gente deixa em inglês o self, que é o eu, tipo assim, o que eu consigo me entender. Tem pessoas que têm essa capacidade de explicar, falar assim, não, mas eu penso assim porque eu tive tal coisa. A pessoa consegue fazer uma autoanálise, uma meta-reflexão. Gente, alguma perguntinha por enquanto? Por enquanto, ainda não. Só um grande vazio, assim, né? Só um oco no céu, assim, pau. Normal, gente. Professor, Oi. o que que é aquele negócio de codificação por emergência que você falou? Ó, vou voltar aqui. Eu só dei nomes chiques porque a gente estava falando mais cedo, tá, Juliana? Quando eu já tenho uma teoria e eu só estou rediscutindo ela, eu já tenho um conceito e eu só estou rediscutindo ele, eu falo que é codificação teórica por emergência. Eu estou deixando os dados emergirem, o que que eles estão modificando no conceito que já existe. Por isso que eu uso essas três perguntas. O que que acrescenta, o que que reafirma e o que que atualiza o conceito que já existe. Né? Conhecimentos prévios é o que já existe, né? O conceito que já existia antes. Por isso que a gente chama de emergência, porque emerge de um outro conceito. Meu conceito que eu estou apresentando no final da minha pesquisa é um conceito que emerge de um outro conceito, atualizando, refrescando ele ou até negando ele. Pode acontecer, eu posso negar um conceito que já existia. Faço, assim, não, estava tudo errado. Tem nada disso. Esse é o de emergência. Quando eu não tenho um conceito prévio, achei algo novo. Aí eu vou usar essa codificação por aplicação. Eu vou aplicar um conceito social de um sociólogo em cima dos meus dados. E eu só quis explicar no slide da frente o conceito social do Glaser. Não quis explicar o Glaser inteiro, mas eu quis trazer um método de aplicação do Glaser, que é o que eu faço nos meus trabalhos. É o que eu fiz naquele caso dos homens que não passam fio dental antes do sexo oral. Eu usei a aplicação, apliquei a teoria do Glaser, que ele fala que o evento tem uma causa, tem uma contingência, ele tem lá toda a teoria, isso modifica o self, ele tem toda a explicação dele lá. Aí tem umas outras perguntinhas, eu tenho uma aula só sobre isso. Tá bom? Esclareceu, Tá Julia? bom, entendi. Entendi. É que é um nome chique, por isso que eu não peguei. É o nome chique para aquilo, né? A função nossa da ciência é ficar dando nome chique para as coisas que já existem, para dificultar as coisas. Né? Por que não chamar de dente de leite, chamar de tecido? Né? Uns trem. Por que tem que chamar de polpa e não de canal? Não entendo por que a gente fica inventando uns nomes chiques com uns trem bobo. Por que tem que chamar mucosa, não pode chamar pele da boca? Enfim, ó, só para a gente fechar a aula de hoje, né, assim, para a gente ir sedimentando um pouquinho mais, eu gosto de usar essas três palavrinhas, análise, síntese e teorização, para dizer qual que é a função de cada etapa. Na etapa de codificação inicial, eu estou só analisando, identificando as coisas que existem ali naqueles dados. Na etapa de codificação focalizada, eu tento agrupar o que já existe, eu tento sintetizar aquele monte de título em novos títulos, em novos rótulos. E esses novos rótulos são rótulos de agrupamentos. Por isso que é síntese, eu sintetizo, eu unifico. E na última etapa, que é a etapa que diverge muito lá da análise temática de conteúdo, é quando eu faço codificação teórica. Essa síntese que eu fiz, às vezes eu tenho que mesclar com ela para eu conseguir criar um conceito. Por isso que eu falo que é a organização ou a reorganização do que eu encontrei na etapa anterior. Integrando com a literatura, com o que já existe, ou fazendo a codificação por aplicação, que é aplicar um conceito de um sociólogo. Eu estou falando sociólogo, gente, mas como vai ficar gravado, nem sempre é sociólogo, tá? Eu estou falando sociólogo só para ficar mais simples. Pode ser qualquer pensador. Só não pode ser o Olavo. Opa, tá gravado.
Tranquilo até aqui, gente? Assim, deu para ter uma noção do que eu estou falando? Ou está muito vazio assim mesmo? Ainda está um oco muito grande na cabeça? Ou pelo menos tem uma sensação de que acha que entendeu? Não sei se vocês estão rindo, é do Olavo, ou é do oco no cérebro. Ô, gente, ajuda eu. Tá dando pra entender. Ô, Ana Laura, me explica o negócio da caveirinha até agora. Eu já vi isso rolando horrores e até agora eu não É entendi. porque ele tá morto, professor. Mas só porque ele morreu, que agora falar do tempo É, Ah, não sabia. é só isso. É tipo, você falar, sei lá, o Alex tá explicando a aula e o Olavo tá morto. É tipo isso, só isso. Né? Não, eu vi rolando. Eu falei, gente, será que é o pessoal que ele tá morto? Né, eu pensei, assim, fiquei vendo essa caveirinha rolando. Muito bom, gente, eu não tô nem tendo tempo para atualizar os memes. Tá difícil. TikTok me ocupa muito tempo na minha vida, eu aprendendo sobre a origem do chocolate. Adoro, de receita e de bodybuilder. As coisas que eu fico vendo no TikTok. Eu odeio as dancinhas. Dura Eu textão. fico vendo receita de camarão pra ficar fazendo. Receita de camarão não tá fora do meu orçamento, eu não vou nem ficar vendo. Professor, eu vi uma receita, vamos dar aula rapidinho, de filé de tilápia com calda de camarão. Nunca vou fazer, eu acho, mas eu quero muito. Aí eu fico vendo essas receitas. Filé de tilápia tá até bom, né? Porque filé de tilápia é um dos peixes mais baratos que tem para comprar. O duro é a calda de camarão. Não, mas, professor, depois eu te mando. Muito bonita de se ver. Não, manda não. Manda não. Tá atrapalhando a dieta. Posso ficar vendo, não. Eu vejo de origem da comida, eu não vejo de receita. É proteína, professor. Proteína. Fala do Durateston, que pelo menos não tem coragem de usar. Durateston! Ô, gente. Muito bem. Aqui, a gente hoje termina esse meio que último ciclo das nossas aulas, que é esse ciclo onde a gente veio discutindo pesquisa qualitativa, né? A Jaque começou com a introdução à pesquisa qualitativa, falou sobre análise temática, e eu explico essa outra análise, que é a teoria fundamentada nos dados. Existem muitas outras análises, né? Existem brasileiros que criaram as análises muito interessantes, só que elas são pouco usadas. E a gente deu mais foco para as que são mais usadas. A análise temática de conteúdo é a mais usada no Brasil, disparado, assim. 95% dos artigos qualitativos que vocês pegarem é análise temática de conteúdo. Mas eu sou visionário. A teoria fundamentada é o método mais estudado internacionalmente. Então, eu acho que o Brasil vai caminhar nesse sentido. Por isso que eu me empolguei já com isso, porque, né, eu sou jovem, eu tenho que olhar para o futuro, porque eu vou ficar mais 30 anos trabalhando aqui, se não mudar a regra de aposentadoria. Então, se mudar, talvez uns 40 anos trabalhando, com aula, com pesquisa. Então, já olhei para o futuro. Então, é mais difícil achar um artigo. Por isso que eu nem me arrisquei a fazer a mesma brincadeira com a Jaque, de pedir para vocês procurarem artigo. Porque eu falei, não vai achar. Difícil achar. Principalmente na odontologia. O pessoal da enfermagem usa um pouco mais. A odontologia, não. Muito pouco. Tá certo, gente? Então, essas são duas possibilidades. Análise temática, teoria fundamentada. As duas parecem bastante mesmo, são bem parecidinhas, assim. E a única coisa que eu falo assim, olha, se você fez isso aqui, não dá para fazer TFD, não dá para fazer teoria fundamentada, vai ter que fazer análise temática de conteúdo, é quando você coleta com grupo focal. Grupo focal não serve para esse tipo de pesquisa que eu falei hoje. É praticamente a única exceção. Tá? O resto serve, o resto a gente consegue aplicar essa teoria, né? E aí é uma escolha do pesquisador. Se você está aqui na UF, mas quer pesquisar com a Jaque, vai fazer análise temática. Quer pesquisar com a Alex, vai fazer teoria fundamentada. É assim que são os nossos estilos de trabalho, nossos estilos de análise. Eu não deixo um aluno meu coletar com grupo focal de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Agora, se alguém vai pesquisar com a Liliane só faz grupo focal e análise de conteúdo também. É o único jeito que a Liliane trabalha. É perfil do pesquisador, né?
Igual você for olhar lá no dentista, vai ter gente que só fica vendo dureza e resistência de resina, sabe assim, tem perfis. Cada um tem um perfil na vida acadêmica que não dá para saber de tudo, a gente tem que escolher o que a gente vai estudar. Tá? Então, assim, nesse sentido, só quero dizer esse detalhe, que praticamente o meu método da Jaque tanto faz, com exceção se você tiver coletado com um grupo focal. É uma escolha do pesquisador. Tá certo? Eu faço propaganda da minha, porque a minha é a psicanálise do futuro. Tô brincando. O método da análise é muito famoso, o método da Jaque é muito famoso, porque a gente tem uma socióloga no Brasil que ela é meio que a papisa da saúde coletiva, então ela imprime isso em todo mundo, assim, ela tem altos livros sobre análise temática, que é a Maria Cecília de Souza Minayo. Com certeza vocês devem ter passado o olho em alguma coisa de Minayo por aí, que é uma autora que aí ela trouxe isso muito forte no Brasil. E não tem nenhum pensador da TFD no Brasil, quem sabe eu vou ser um dia, né? Falta tempo. Beleza, gente? Vou encerrar aqui por apresentação, só para ver se tem mais alguma dúvida.